Bom, gente, agora a gente vai fazer o exercício número 12. Esse é um momento alto aqui da nossa aula, onde eu queria finalmente chegar. Eu queria mostrar muito algumas ideias particulares que eu tenho, que eu cheguei com o tempo e que eu queria ter ouvido dos meus professores quando eu estudei isso aqui. E, enfim, eu acho que eu teria sofrido menos, porque esses exercícios, para algumas pessoas, são muito chatos. E principalmente para quem compõe, a gente pensa o seguinte: poxa, mas isso aqui não leva a nada. Isso aqui não dá pra fazer música, isso aqui, né? É claro que isso aqui são exercícios técnicos, mas a gente sim consegue fazer música com isso. E essa é a ideia que eu queria trazer para vocês, da gente pegar um excerto desse tamanho e desenvolver num pequeno excerto de música, né? Ou seja, pegar isso aqui e transformar nisso aqui. No meu caso, eu fiz para orquestra. Mas você poderia ter feito para outro tipo de formação. Mas nossa, André, da onde você tirou todas as linhas? Claro, aqui eu fiz um trabalho também de composição em cima. Mas eu queria trazer alguns insights para vocês. Vocês vão perceber qual é o lance aqui. Mas vamos fazer passo a passo, tá? O primeiro passo é a gente resolver essa condução de voz. Daquela forma bem tradicional mesmo. Então vamos lá, vamos aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu aqui na nossa condução de voz. Bom, aqui a gente tem um primeiro grau e um quinto grau. A gente fez algumas conduções na, nos vídeos passados, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Nesse primeiro, eu vou escolher duplicar a oitava. Então, isso foi uma escolha minha. Você pode ter ido por outro caminho. Mas se quiser me acompanhar, me acompanhe. Beleza. Eu dupliquei a oitava. Vou até colocar aqui em vermelhinho a oitava. Veja bem, a gente está indo para um acorde de Si maior aqui. A gente tem alguma nota em comum? Né? Pensa um pouquinho aí. Pausa o vídeo se você quiser e pensa um pouquinho. Mas eu já vou adiantar aqui. Sim, tem. E essa nota está no soprano, que é o próprio Si. Então o que a gente faz quando tem nota em comum? A gente liga. Pô, ligou. Ótimo. Agora praticamente já está resolvido esse exercício. Porque agora é só você encaminhar as vozes pelo menor caminho. Mas agora pensa comigo. Vamos pegar esse tenor aqui. Esse tenor em vermelho. Dei até um zoom nele para ficar bem nítido. Ele pode ir para duas notas, né? Pensando em um caminho mais curto. Ou ele vai para o Fá, ou ele vai para o Ré, né? Então, é o seguinte, pessoal. Se ele for para o Fá, o Sol pode ir para onde? Porque o Sol, sem saltar, ele pode ir para o Lá ou para o Fá. Então vamos pensar aqui de uma maneira legal, né? Assim, poxa, não custa nada esse Mi pro Ré. E esse Sol, ele consegue descer pro Fá. Fica muito melhor assim, né? Aliás, não tem outro jeito já, a não ser desse jeito. É, Então você vê que você pode chegar numa conclusão aqui que você não tem escolha. Pensando no menor caminho, é claro. Pensando no menor caminho. Então, o Sol ele só pode ir pro Fá. E o Mi que tem duas opções, ué, se o Sol só pode ir pro Fá, então o Mi vai pro Ré. E aqui a gente tem um acorde completo, né? O Si, Ré e o Fá. E a duplicação da oitava, certo? Deixa eu pintar aqui a oitava, ok? Ai, André, como que eu sei que não tem oitavas e quintas paralelas? A primeira coisa que a gente tem que lembrar daquelas regras, pessoal, é o seguinte. A gente sempre vai pensar aquelas regras, de maneira geral, que os movimentos delas vão acontecer pelo direcional direto, né? Quando tem duas setinhas diretas, né? Quando duas vozes estão indo na mesma direção. E aí vai resultar em oitavas ou quintas paralelas. Então vamos analisar. Vamos lá. Primeiro, vamos ver as oitavas paralelas. A gente sempre pega o referencial, o nosso ponto de partida é sempre do primeiro acorde. Então você vai pegar o Mi e o Mi, ou seja, a oitava. Vamos ver para onde eles estão indo? Ó, o baixo ele está subindo para o Si,
Ok, nossa setinha subiu. O Mi, ele tá descendo pro Ré. Duas setas em movimentos contrários. A gente tem um movimento contrário. Só daí, pessoal, você já pode falar, não tá tendo oitava paralela. Porque o movimento é contrário. O movimento primário, ou seja, o movimento em essência, ele é contrário. Então não tem como você ter oitavas paralelas, diretas, né? Então, a partir daí você já pode falar que não tem. Ah, mas eu quero ver onde isso deu. Ok, isso aqui deu numa terça, tá? Eles resultaram numa terça. Ótimo. Ah, e agora eu quero ver a quinta. Vamos lá. Mi, pegando referencial, e o Si. Essa quinta composta, né? Ué, soprano, ele continuou. E o Mi, ele subiu. Então a gente tem um movimento oblíquo. Então a gente não tem oitavas paralelas, tá? Nem quintas paralelas, né? No caso aqui foi a quinta, mas a gente chegou numa oitava. A gente chegou através do movimento oblíquo, tá? Então isso é permitido. Então você pode conferir aí, você pode se você pode se autoavaliar se você fez, se você quebrou essa entre aspas regra, né? Enfim, e aí você pode se autocorrigir. Aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem outra quinta entre o tenor e o soprano. Vamos ver o que está acontecendo, ó. Soprano, movimento ligado, né? Então uma seta reta. E o Mi está descendo. Então a gente teve um movimento oblíquo aqui de novo, né? Todo mundo que se comparar com o soprano vai ser um movimento oblíquo. Beleza? Então vamos lá. Ai, André, não entendi ainda como eu posso me autoajudar. Como eu posso me autocorrigir. Relaxe, a gente vai fazer mais aqui. Ó, isso aqui a gente não viu, pessoal. Quando a gente tem duas notas, quando a gente tem dois acordes, perdão, dois acordes que são vizinhos, ou seja, o 5 é vizinho do 4, assim como o 4 é vizinho do 5, né? A gente tem que fazer um procedimento aqui diferente. Qual é a dica aqui? Como a gente resolve isso? Porque esse movimento, pessoal, ele pode facilmente dar paralelismo, tá? E aí a gente comete todas aquelas regras que o Hindenburg não fala para fazer. Mas tem uma tática aqui que a gente pode fazer que vai solucionar isso na hora. Você primeiro olha o baixo, veja, ele está fazendo um movimento para baixo. Você vai pegar essas três vozes e vai jogar tudo para cima, tudo ao contrário. Só disso, pessoal, só de pensar nisso, não vai dar paralelismo. Então, ó, vamos conferir, vamos ver se eu estou mentindo. Vamos lá, é muito fácil. Ó, pô, joguei tudo direto, né? Claro que a gente tem que montar o acorde completo de Lá maior. Esse aqui é um Lá maior, tá, gente? Tudo isso aqui é um Lá maior. Deixa eu sublinhar aqui pra você. Tudo isso aqui, ó, é um Lá maior, tá? Então vamos ver. Ó, deixa eu tirar a corzinha desse... Opa, aqui. Pronto. Pronto. Vamos ver se teve movimento de quintas e oitavas paralelas. Ó, aqui a gente já tem aquela oitava que a gente marcou antes, certo? A primeira oitava que a gente marcou antes. Subiu e esse desceu, movimento contrário. Então, ó, sobre oitavas, a gente não tem nada zoado aqui, tá? Agora, quintas. Entre o Si e o Fá. O Si tá descendo e o Fá tá subindo. Movimento contrário. De novo, a gente não tem, gente, tá? Essa regra, ela é meio que infalível. Você pega o baixo, olha o baixo quando for vizinho, quando for acordes vizinhos. Vê o movimento que ele tá fazendo, ele foi para baixo. Então o resto joga tudo para cima. Ó, vamos fazer isso aqui de novo. Por quê? Porque aqui tá tendo de novo essa mesma situação, tá? O 4, a gente tá indo pro 5. O que a gente faz aqui, gente? O baixo tá subindo. Baixo tá subindo. Taca tudo para baixo aqui. Pega esses carinhas, joga tudo para baixo. Vamos ver? Vamos. Vamos ver se dá certo isso mesmo. Vamos lá. Pô, foi tudo para baixo. Vamos ver se deu paralelismo? Vamos ver. Ó, aqui
A gente pega primeiro o acorde referencial, tá? O ponto de partida. E vamos lá. Ó. Opa, deixa eu pintar aqui de vermelhinho para ficar mais didático. Pronto. Então a gente tem um Lá aqui. Opa. E a gente tem um Lá aqui de novo, tá? Uma oitava. Vamos ver a oitava primeiro. Ó. Aqui, deixa eu pegar a caneta. Cadê? Pronto. Aqui o baixo, ele tá subindo. O contralto, ele tá descendo. Ou seja, a gente tem um movimento contrário. Então não tem nem o que ver mais, tá? E a quinta? Ó, a gente tem uma quinta entre o baixo e o tenor. O baixo tá subindo e o tenor tá descendo pro ré. O mi tá indo pro ré. De novo, o movimento contrário. A gente não tem quintas e oitavas paralelas aqui, tá? Eu sinto às vezes dos alunos que eles têm uma certa dificuldade de ver se está tendo ou não quintas e oitavas paralelas. E isso é um jeito que a gente pode fazer, tá? Não sei se é o melhor jeito do mundo, mas se você curtiu esse jeito, comenta aqui. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante a fazer esses exercícios mais técnicos e a me deixar mais independente. Porque eu lembro que lá no começão, quando eu comecei, sendo redundante, na faculdade, eu ficava toda hora perguntando pro meu professor tá certo, professor tá certo, professor tá certo. E eu me sentia meio mal com isso. Porque ele me ajudava, só que, poxa, eu queria não ficar enchendo o saco dele, entendeu? É claro que eu acho que ele não ia se importar, mas eu queria ser mais independente. Então, essas dicas me ajudaram muito, tá? Eu fui meio que criando esse meio de identificação. Agora, ó, a gente vai conduzir do quinto pro primeiro. Ó, logo de cara, o que a gente pode fazer? Tem nota em comum aqui? Poxa, tem. O si. Logo de cara, gente. Ó, pô, si. Si de novo. Agora é só conduzir as outras vozes pelo caminho mais curto. O contralto. Ele tem duas opções aqui. Ou ele pode ir pro mi. Deixa eu colocar aqui. Ou ele pode ir pro mi, ou ele pode ir pro sol. Ah, André, como que eu escolho uma ou outra? Vê a nota de baixo. O ré. Ele pode ir para quem? Ele pode ir pro dó e ele pode ir pro mi, sem saltar, é claro. Bom, pelo caminho mais curto seria melhor ele ir pro mi, né? Porque ele não pode ir pro dó. Dó não tem no acorde de mi maior. Estamos no acorde de mi maior, tá, gente? Então, ele tem que ir pro mi. Então, logo, o sol, que a gente tinha duas opções, ele só tem uma opção, que é o mi, que é o sol, perdão, tá? Vamos ver se tem oitavas e quintas paralelas? Vamos! Vamos lá. Vamos pegar o nosso referencial, que é esse primeiro acorde. Vamos primeiro anotar a oitava dele, mesmo sendo composta. Então, ó, veja bem. Aqui, o baixo, o si, tá indo pro mi, para baixo, e o si aqui tá ficando reto, movimento oblíquo, tá? Agora vamos ver, ou seja, a gente não tem oitava paralela aqui, tá? Agora vamos ver a quinta, ó, o si e o fá, que a gente tem uma quinta. O fá, ele tá subindo pro sol sustenido aqui, e o mi e o si tá descendo, movimento contrário. Também a gente não tem movimento direto de quintas paralelas, tá? Então é isso, pessoal. Nosso exercício aqui está resolvido. E agora é a parte mais legal da aula. Se você sobreviveu até aqui, não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever no canal. E se você quiser esses exercícios, acessa lá meu Patreon, me dá uma ajuda lá que eu te mando esses PDFs para você dar aula também, para você de repente estar fazendo e passar para os teus alunos mesmo, sabe? Enfim, e continuar praticando. Agora eu vou dar várias dicas, pessoal, do que a gente pode fazer com isso, tá? Eu acho que essa é a parte que eu queria, assim, chegar até com essa série, porque eu queria compartilhar um pouquinho desse conhecimento. E é uma coisa que eu tô aprimorando ainda, enfim, e é mais legal aprimorar em grupo, tá? Quando a gente compartilha o conhecimento, a gente precisa realmente estar mais firme nos conceitos de uma certa forma. Então vamos lá. Ó, como que a gente pode transformar isso
numa peça orquestral. Vou dar o exemplo de orquestral, mas podia ser qualquer coisa. Podia ser um coro, poderia ser um grupo, por exemplo, uma sanfona, um triângulo, um violão. Meu, dá pra fazer muitas coisas aqui. Porque qual é o lance aqui, pessoal? A gente tem que olhar isso aqui e abstrair do fato que está escrito para um piano. A gente tem que abstrair isso. A gente tem que ver música aqui, tá? Então, seja para 2 instrumentos, 4 instrumentos, 3. É claro que aí, se for 2, um dos instrumentos vai ter que ser possível tocar 2 notas, enfim. Tem essas nuances, né? Mas a gente tem que enxergar a música aqui. Música. Esquece o piano. Esquece que você está escrevendo para um piano aqui, tá? Esquece. Esquece que você está escrevendo para um piano. Eu vou enfatizar isso com muita força. Aqui é música, ou seja, você criou 4 linhas de contraponto independente. Aqui, são 4 linhas independentes. Com essa informação, gente, você já pode fazer muita coisa. Meu, se você tem 4 linhas de contraponto independentes, isso quer dizer que são 4 instrumentos que vão estar fazendo linhas que têm um caráter próprio, mais que umas sejam mais paradas que a outra, né? Então, a gente sabe que quando a gente está fazendo uma orquestração, nem tudo tem uma linha de contraponto independente, certo? Então, uma ideia que você pode fazer é o seguinte: de repente a tua música tem uma base fixa fazendo esses acordes, e você pode pegar essas 4 linhas e distribuir para instrumentos diferentes, né? Sei lá, a primeira você joga para essa daqui mais grave você joga para o fagote, esse tenor você joga para um clarinete, esse alto você joga para um oboé, e esse soprano você joga para uma flauta, sei lá. Enquanto isso tem uma cama de violão, tem uma percussão ali, sabe? Dá para fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa. Então isso é uma ideia. Você pode imaginar isso como 4 linhas de contraponto separadas, tá? Uma outra ideia que é um pouco mais avançada, que isso possivelmente vou trazer aqui no canal, mas não agora, é o seguinte: você pode transformar isso, pessoal, em texturas. Em texturas, tá? Que foi que eu fiz aqui no meu exemplo. Aqui, eu peguei, resolvi esse exercício e transformei nesse excerto orquestral. Mas aí o que aconteceu? Eu transformei essas linhas em texturas. Ou eu coloquei essas linhas, eu não lembro mais o que eu fiz aqui, vou ser bem sincero. Ou eu coloquei, ou eu distribuí essas linhas para alguns instrumentos específicos, tá? Isso é uma coisa muito legal de se fazer. Isso é uma coisa muito legal de se fazer. Mas aqui a gente já tem algumas notas de passagem, a gente já tem outras coisas que a gente não viu aqui no nosso começo do Hindenburg, que a gente vai ver ainda. Mas um dos grandes segredos, pessoal, para transformar isso aqui em música, é você aprender a fazer essas diminuições. Ou seja, você pegar isso aqui, essas linhas, e quebrar elas em notas menores. Sempre tendo como alvo essas notas aqui. Essas notas. Essas são as notas importantes. E aí, entre elas, pode ter algumas firulas. Mas aí, esse negócio da diminuição é um assunto interessante, porque na minha opinião, é igual fazer comida, temperar comida, né? Cada um vai temperar de uma certa forma. Tem dias que você vai temperar lá a tua carne e você colocou muita pimenta. Aí você fala assim, poxa, mas caramba, ficou muito apimentado, eu não curto muito apimentado. Então eu tenho que colocar menos. E aí você coloca da próxima vez menos e fica bom. Enfim, e assim por diante, tá? Então a coisa da diminuição, que a gente vai falar lá mais na frente, é isso. Às vezes você coloca demais, fica ruim. Às vezes você coloca de menos, também fica ruim. Você tem que encontrar uma justa medida, você tem que encontrar um equilíbrio, tá? E isso a gente vai encontrando com a experiência, a gente consegue ver no repertório também como que os compositores fizeram isso, né? Mas, poxa, mas para eu saber como eles fizeram as diminuições, eu tenho que saber minimamente enxergar um pouco de nota estrutural aí, ou seja, de quais são as notas que realmente importam,
nessa linha toda que o compositor desenhou. Talvez, para quem conhece um pouco mais o repertório, talvez você tenha visto já no Debussy muitas notas, assim, por exemplo, no La Mer, né? Se você não conhece essa peça, dá uma ouvida, veja a partitura dela, tem muitas notas, muitas notas. Mas saiba que aquelas notas, elas estão partindo de algum lugar, tá? É, existem pontos estruturais lá. Fazendo um parênteses aqui sobre o Debussy fez esse tipo de exercício, só que ele fez isso de uma maneira diferente. Isso também é uma coisa que eu queria trazer aqui no canal, com o tempo, como que os compositores do século XIX estudaram isso no Conservatório de Paris. Porque tem muitas coisas diferentes, tá, gente? Tem muitas coisas diferentes e é muito interessante mesmo. Isso eu tô trazendo, isso é uma coisa que eu estou estudando agora, tá? Então, até eu trazer aqui para o canal já vai estar um pouquinho mais sólido para explicar e já vou estar trazendo alguns exemplos mais interessantes. Mas saibam que existe mindsets em cima desses exercícios que são muito mais interessantes que desses livros que a gente tem acesso, né? Do Hindemith, do Piston, do Kostka, enfim, tem uma galera aí. E esse approach do Conservatório de Paris, ele é muito interessante mesmo. Então, enfim, é, essa é a ideia, tá, gente? Enxerga isso como linhas diferentes, ou tenta fazer diminuições em cima disso, transforma isso para um estilo que você gosta. Aqui no meu exemplo, eu coloquei essas notas aqui como notas longas, né? Então aqui, cadê? Então aqui, ó, eu já joguei esse si para baixo. É a mesma coisa, só que eu transformei em notas longas, tá? Eu só joguei esse si para baixo. Mas tudo bem, isso aqui é um exercício de composição. Você não precisa ficar tão preso ao exercício do Hindemith. Mas uma coisa que eu acho legal é você pegar esse exercício do Hindemith e tirar o melhor som que você pode, entendeu? E mais legal ainda, pessoal, é você fazer várias versões. Se você tiver saco de fazer várias versões, isso é ótimo. E um último conselho: se você fizer uma versão e transpor isso para várias tonalidades, é ótimo também. Esse exercício, pessoal, ele é bom feito no piano. Quando eu fiz no piano. Eu não fui aqui no Sibelius e fiz no Sibelius, tá? Então, de novo, se você tem um teclado aí na tua casa guardado, tira a poeira dele, aprende a montar esses bloquinhos, pode ir devagar, não tem problema, com o tempo você vai ficando mais rápido. Tenha piedade também da sua técnica, se você não tem. Vai construindo aos pouquinhos, porque isso é muito útil, gente. Você ter esse controle na mão é muito útil, porque você tem o som em loco. Você toca, você já tem o som. Você não precisa montar tudo e dar o play no Sibelius, tá? Então, crie esse hábito de você fazer os exercícios e transpor esse approach de transpor, eu tirei dos meus estudos de partimento, que é uma outra coisa que com o tempo eu quero trazer aqui para o canal. É, o partimento, pessoal, ele foi um dos melhores meios de estudo de composição do século XVIII, que ele continuou até o século XX, mais ou menos, tá? E os musicólogos eles estão tentando resgatar hoje em dia esse approach, porque ele é muito poderoso. Ele é muito bom. Muito bom. Então, assim, eu tirei essa ideia de transpor deles. Eles transpunham todos os exercícios deles. E não eram esses exercícios, tá? Não eram esses aqui que a gente está fazendo. Mas, independentemente de ser ou não ser, eles transpunham. Isso dá trabalho, isso dá trabalho. Mas quando você transpõe para todas as tonalidades, o negócio entra na tua cabeça de uma forma muito orgânica. Porque isso é um processo, tu não vai fazer isso de primeira. Você vai demorar lá uma semana, 2 dias, 3 dias, depende da tua habilidade no piano também, tá? Então transponha, gente. O pessoal do jazz faz isso. Eles já estudavam do jeito certo, tá? Se tem alguém aí do jazz, parabéns, porque você sempre estudou certo isso. Mas o pessoal que tá mais na música clássica, né, na harmonia tradicional, ou como os musicólogos chamam hoje em dia, da música histórica, né? Isso que a gente chama de música clássica, a gente fez isso de uma maneira mais científica, tá? Então isso era uma maneira mais orgânica. Então se você fez faculdade de música igual eu, sofreu nas matérias de harmonia, ou se você está no conservatório,
você está fazendo esses trecos, saiba que esse não é o melhor caminho, tá? Existem outros caminhos, mas foi um caminho que a coisa foi, tá? Isso é um assunto até para um outro vídeo. Mas existem muitos outros caminhos, então se isso não te ajudou, existem outros meios, tá? Mas se você não conhece os outros meios e só tem esse meio para fazer, aí que vem todas essas minhas dicas. Você também consegue fazer coisas interessantes aqui, tá? Mas vai precisar de um pouco mais de trabalho. É aquele negócio, aqui eu sinto, na minha opinião, tá, gente? Você comenta aí depois o que você acha sobre isso que eu tô falando. Eu sinto que esses exercícios do Hindenburg é assim, você tá apertando um parafuso com uma faca de plástico, entendeu? Mas existe a chave de fenda para você apertar e ele ir de uma maneira mais fácil, né? Então mas o desafio é justamente esse que eu me coloquei, de terminar o livro do Hindenburg e tentar tirar o melhor proveito dele, tá? E tirar uma nova conclusão. Pode ser que eu esteja totalmente errado, pode ser que lá na frente também tenha coisas mais interessantes, né? Vamos ver. Não sei. Vamos descobrir junto aqui. Acompanha o canal e vamos descobrir junto, tá? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a música tocando no final inteira do que eu fiz do meu exercício. Se você tiver pedidos, dúvidas, coloca aqui nos comentários. Eu peço desculpa se eu demorar para responder, mas eu me comprometi a responder todos os comentários, se possível, até onde der, tá? Se você tá curtindo o canal, não deixa de novo de se inscrever, de dar o seu like caso você tenha gostado, de acessar meu Patreon caso você queira esses PDFs, esses XMLs que eu também vou distribuir para vocês darem suas aulas, até para vocês também fazerem um vídeo para vocês, por que não, né? Coloque a visão de vocês. Eu não tenho problema nenhum assim de você usar o meu arquivo para fazer o vídeo. Então, assim, eu acho que quanto mais conhecimento a gente puder construir junto, mais visões, mais rico fica a coisa. Entende? Então eu acho que todo mundo tem uma coisa legal a contribuir. Então esse também é a filosofia desse canal. Da gente aprender junto, da gente errar junto, da gente descobrir junto. Enfim. E é isso, tá? Muito, muito obrigado para você que ficou. E um forte abraço e até a próxima. Bom, pessoal, é isso. Eu queria muito te agradecer, você que ficou até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E se ajudou, eu vou ficar muito feliz, é claro. Bom, para você não perder os próximos vídeos dessa série, não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo também para apoiar meu trabalho e para me incentivar a fazer mais vídeos. E também, caso você quiser ter acesso ao XML e aos PDFs que eu te mostrei aqui nessa aula, se inscreva no meu Patreon. Lá, além de você ganhar esses PDFs e o XML, para você dar a sua aula, para você mandar para os seus alunos, para você praticar, você também pode pedir assuntos que te interessam. Lá eu vou dar uma prioridade para o pessoal do Patreon para estar atendendo pedidos, tá? Então, veja se isso é bom para você. Qualquer coisa, se inscreva. Eu queria te agradecer novamente pelo carinho, pela atenção e qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Até logo!